E hoje eu vou falar de cores de tinta nas fachadas residenciais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Gabi Câmara, eu sou arquiteta. Nas fachadas residenciais, a gente, além de trabalhar com volumetrias, né, a gente vai trabalhando com vários volumes para poder fazer um desenho bonito, a gente trabalha com materiais e cores, né? Tem fachada que pode ser completamente com cor, sem revestimento? Pode, mas se colocar um revestimento vai deixar essa fachada um pouco mais interessante, porque ela vai ter textura, ela vai ter cor, ela vai ter uma materialidade diferente, né? Não é só a parede pintada, então realmente fica uma fachada mais interessante. Mas aqui eu vou mostrar alguns projetos falando das cores, tá? Essa fachada aqui, ela tem sim textura, que é essa parte laranja, né? Um revestimento. Mas vocês reparam que tem muito volume, que tem pintura, é muito grande, é maior do que esse de revestimento. Então, é um volume bem interessante. Ah, esse volume poderia ser preto? Poderia ser preto, talvez fosse ficar pesado, mas pode ser que ficasse interessante. Aí no projeto a pessoa colocou esse tom mais clarinho, que pra mim é um cinza quente, tá? Né? É um tomzinho mais pro bege, é aquela misturinha do cinza com bege, né? E bem clarinho. Eu particularmente amo cores claras em fachadas, tá? Quando é pintura. Gosto de pintar assim de cores mais escuras algumas coisas da fachada, mas não toda a fachada, para não pesar tanto. Se bem que tem alguns projetos que eu gosto de colocar um pouco mais escuro, porque é mais o perfil do cliente e fica legal também. E aí sim, poderia colocar aí um cinza, poderia colocar um cinza frio. Poderia ser um pouco mais escuro? Poderia também, ficaria bonito. Vocês reparam que tem também ali as janelas que tem a esquadria preta. Então, sim, ficou uma coisa bem bonita, deu uma destacada nessas janelas, talvez se fosse um cinza mais escuro ia ficar um tom perto do outro. Então, nessa fachada, pra mim, esse tom de tinta foi fantástico. É uma cor que eu já coloquei, já fiz consultoria de cores de prédio e já coloquei uma cor similar a essa. Porque em prédio, no prédio que eu fiz a consultoria, ia ficar muito melhor esse tom mais claro do que um tom escuro. Falando ainda do primeiro projeto, se eu colocaria verde, azul, não colocaria, não colocaria. A gente já tem um terracota ali embaixo, né, desse revestimento. Eu gosto desses tons do bege, do cinza, e pode ser mais frio, pode ser mais quente, né, ele pode ter mais pigmento amarelo ou não. Eu gosto também do preto em alguns casos, não na fachada inteira, mas em alguns casos, e aqui eu não sei se tem aqui, mas tem uns tons mais escuros, então eu gosto, e do branco. O branco é uma cor que eu gosto bastante para fachada, então eu gosto desses tons mais claros ou um pouquinho mais escuros, mas que sejam neutros e que não tenham essas cores diferentes, tá? Não gosto do azul nem pastel, nem do verde pastel. Na fachada é uma particularidade minha, isso não significa que tenham outros arquitetos que não usem, outras casas que usem o azul, o verde, mas eu particularmente gosto desses tons sóbrios. Esse outro projeto a gente tem uma volumetria em cima, e aí tem essa volumetria principal, que também é um tonzinho bem claro, é um tonzinho de bege claro, e também tem textura ali, ó, tem uma textura de madeira. E se esse bloco de textura de madeira fosse preto, ia ficar bonito? Ia ficar super bonito. Tá vendo como pode pôr o preto? Talvez não no volume inteiro, mas num pedaço. Se fosse um cinza escuro, ia ficar bonito. O legal desse volume de madeira é dar o contraste. Então, se ela fosse branca, essa parte de fora, que é o bege, também ficaria bonita. Porque já tem essa madeira, esses degraus aí que são flutuantes, esse paisagismo bonitinho. Então já tem ali suas particularidades, não teria problema trocar esse bege por um branco, ele caberia muito bem. E essa madeira poderia ser um preto, poderia ser um cinza chumbo, poderia ser uma cor mais escura e continuaria fazendo esse contraste, entendeu? Então se a pessoa quisesse só usar pintura aí, poderia fazer. É super possível, se não quisesse usar revestimento, poderia usar um tom aí dando contraste, ou seja, mais escuro, diferente desse tom mais claro por fora. Se fizesse o contrário, o branco ali dentro e um escuro por fora, talvez ficasse pesado, entendeu?
mas é possível fazer só com pintura. Essa casa, ela tem muita materialidade, porque ela tem a estrutura metálica, que é a preta, ela tem esse ripadinho preto, que já tem uma diferença com a estrutura ali metálica, porque é um ripadinho, né? E a estrutura metálica, ela é lisa. Aí tem esse volume branco, e ali dentro da garagem tem essa textura de madeira. Se não fosse a textura de madeira, poderia ser um terracota. Se fosse lembrar essa tom de madeira, até colocaria, né? Ou poderia até colocar um outro tom. Vocês viram que lá dentro da garagem também tem pintura de preto, né? Ficou super bonito. Ah, e se não fosse esse ripado, poderia ser uma pintura? Poderia ser uma pintura também, só não teria essa textura. Então daria pra ficar bonita também. É claro que quanto mais você consegue misturar materiais, cores e fazer a volumetria interessante, ela vai ficar cada vez mais rica em detalhes, mas nem sempre o mais é o melhor. Então talvez se você tiver uma casa que não tenha tanta materialidade assim, mas tenha cores, aí pode ficar interessante, pode ficar super bonita também, mas nesse caso ela tá show, né? Tem essa mistura de cores e de volumes que ficou bem legal. Mudar a cor dessa parte que é branca em relação à preta é dar um destaque para essa porta, né? É fazer um destaque para essa entrada. Isso é bem interessante. Se você conseguir fazer isso pelo menos com a porta, aí posso pôr uma porta colorida? Se for uma porta azul escuro, uma porta verde, aí sim, não é a pintura da parede. Aí eu acho bonito também, aí considero algo esteticamente aceitável, tá? Aí você pode sim trocar. Pintar a porta e ir trocando de cores. E só aqui um parênteses, não é que eu nunca vou fazer uma fachada com tom de azul. Eu não costumo usar a tinta colorida nas fachadas, tá? Mas colocar uma porta colorida, algum detalhe ou outro, não tem problema, tá? Só prefiro os tons neutros, mas isso não significa que é algo que não pode de jeito nenhum. Que nem eu falei da porta, tem clientes que querem uma porta colorida e fica interessante, tanto no interior da casa quanto na fachada. Eu peguei bastante projeto, provavelmente vou fazer parte 2 desse vídeo que vai sair na sexta-feira. Esse aqui sai quarta e vai sair na sexta. Mas essa aqui é uma fachada que tem a textura que eu mais amo de todas, que é o concreto. Você pode conseguir isso até com uma pintura. Você pode fazer isso com cimento queimado, entendeu? Olha como o cimento queimado fica interessante também na fachada, que a gente fala, é só pra área interna. Não, tem cimento queimado próprio para a área externa da Sulvinil, tem inclusive, tem de várias marcas. Mas só para vocês saberem. Então, olha que bonito essa textura aí. Tem metal também, que é essa parte preta. Tem vidro que tá tomando uma proporção muito grande aí nessa fachada. E tem a madeira, tá? Então aqui tem bastante, sim, textura. Não tem nenhuma pintura lisa aqui, né? Porque essa parte, como eu falei, você pode ter a textura do concreto, você pode conseguir fazer com um cimento queimado, mas não tem ali uma pintura. Então é uma textura que você poderia... Tem uma textura, não é liso, mas você poderia fazer um cinza claro, ficaria bonito, mas eu gosto muito de textura. O cimento queimado é algo que me agrada muito nos meus projetos, vocês vão ver bastante em projetos meus. E é algo que é atemporal, eu usava-se mais há 3 anos. Ok, estava mais em alta há 3 anos, mas ele ainda é utilizado, porque ele é atemporal, tá? Ele é bem atemporal porque ele é um tom que imita muito a nossa estrutura concreto, que foi muito utilizada, inclusive, no período modernista, tá? É algo que eu gosto muito e que eu trago presente nos meus projetos, que são projetos contemporâneos, e eu vou trazendo isso nos dias de hoje. Pra finalizar, eu vou falar algo neste vídeo que eu andei não falando, mas se você quiser me contratar para alguma coisa, fazer um projeto comigo ou fazer obras, podem deixar a mensagem aqui, podem deixar nas redes vizinhas e vocês também podem mandar e-mail neste e-mail aqui, tá? Mas para não perder os conteúdos, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê bastante like, comente tudo que você quiser aí embaixo e compartilha com seus amigos. Até a próxima, gente. Vai ter parte 2 sim. Um beijo.